Antes de qualquer linha de código existir, seja ela uma que dá vida a um aplicativo de celular que você usa todo dia, uma linha de código que sustenta um site que você curte bastante, ou uma linha de código de uma empresa gigante, sempre há uma pergunta a ser feita antes. Como é que a gente transforma um pedaço de mundo em algo programável, né? E com pedaço de mundo eu me refiro aqui àquilo que as pessoas fazem, que elas repetem no dia a dia, que elas precisam, que elas sofrem, que elas desejam, querendo ou não, isso é um pedaço de mundo, né? A gente sempre diz que um bom programador é um bom resolvedor de problemas. E problema significa justamente aquilo que está à frente, né? Um obstáculo que está no meio do caminho, ou como diria o poeta, a pedra no meio do caminho das pessoas. Esse problema, esse fragmento de vida real, esse pedaço de mundo que muitas vezes ele está bagunçado, ele está implícito, né, nebuloso nas conversas do dia a dia, escondido nas conversas e na cabeça das pessoas do dia a dia, que é o objeto de trabalho do programador. E é a responsabilidade de todo bom programador conseguir capturar esse pedaço de mundo, impor ordem a ele e consegui-lo transformar em algo lógico, ou seja, em algo programável, né? Até porque antes das máquinas entender, nós precisamos entender. E é exatamente aí que começa o software. Primeiro, como uma abstração da realidade antes de se tornar código. Abstrair significa justamente você separar, você afastar. Então, quando eu digo que software é uma abstração da realidade, eu estou dizendo que ele é justamente um meio da gente retirar aquele pedaço de mundo do caos cotidiano. Então, fazer o afastamento de uma parte, de um fragmento dessa realidade, para que a gente consiga organizá-lo de maneira compreensível, clara e manipulável, né? Para que a gente consiga melhorar ao longo do tempo. Ou seja, o software ele é uma simplificação racional da realidade, né? Você conseguir separar o que é importante dos detalhes supérfluos, o que é essencial daquilo que é acidental, né? Você separar aquele pedaço de mundo do caos cotidiano que está na mente das pessoas que usam aquele software, isso é responsabilidade do programador impor ordem neste fragmento de realidade, né? No fundo, escrever software é isso, é você selecionar e você estruturar conhecimento, né, para que ele faça sentido e resolva algo real. Por isso que o coração de um software ele vai muito além das linhas de código. O coração do software é justamente a sua capacidade de resolver problemas, que é justamente você conseguir retirar esse pedaço do mundo, esse problema que as pessoas têm e organizá-lo de maneira compreensível para que a gente consiga construir algo útil para essas pessoas, né? O coração, o valor do software está aqui. E isso, como está dando para perceber, não envolve somente você digitar letrinhas coloridas na tela do computador, né? Não envolve só codar, mas também você ter um interesse genuíno naquela área na qual o software está propondo uma solução. Ou seja, na área de interesse de quem está usando aquele teu software, dos teus usuários, né? Você precisa, como programador, desvendar as estruturas lógicas que estão escondidas na cabeça de quem usa aquele software, que estão escondidas nas conversas do dia a dia, que estão implícitas no ar. Então você precisa pegar esses elementos a fim de construir algo para problemas que esses sim são bem claros na vida das pessoas. Esses sim são explícitos. E para que essa seleção e organização racional do conhecimento, né, ou seja, esse entendimento desenvolvido, ele não fique solto, avulso nas conversas do dia a dia e tudo mais, ele precisa ganhar forma. E nós precisamos trabalhar de forma intencional para construir uma forma coerente para esse entendimento que está sendo construído. E é justamente esse o ato de modelar. Modelar significa dar forma, né? Você criar um modelo, que é justamente uma forma de algo, né? E aqui é um papel essencial para qualquer programador, porque nós trabalhamos com um tipo de tecnologia
que não é tangível. Você não toca um aplicativo, você não toca um sistema, um site, né? Diferente do hardware, né? Do celular, do computador, de aparelhos como uma caixinha de microfone que tem uma forma aqui quadrada, tem um círculo no meio e tudo mais. O hardware, que são essa tecnologia física tangível, ela tem a forma factual dela. Agora, o software, ele assume a forma de quem está criando ele. Ele assume a forma de que você dá a ele. Como programador, nós precisamos liderar intencionalmente esse processo de modelagem, de dar forma que o software precisa ter para poder se encaixar na solução do problema das pessoas e ser útil de verdade. E dar forma ao software é pensar em duas camadas ao mesmo tempo. Primeiro, você tem que pensar na forma conceitual que aquele software vai ter. Então, você vai pensar quais são as palavras, quais são os conceitos que estão ao redor daquele contexto que eu estou trabalhando, qual é o problema, qual é a ideia de solução. Então, isso daqui, a forma conceitual, é a ideia por trás do código. E você tem a forma concreta, né? A forma implementativa. Como é que você implementa esses conceitos, essa ideia em um código que realmente funciona e vai rodar ali para poder fornecer uma solução para o cliente. Então você tem a forma conceitual e tem a forma concreta implementativa. Conceito e implementação. Esses dois andam juntos nesse ato de modelagem, tá? É uma fusão entre essas duas camadas de pensamento que forma um real engenheiro de software. Aquele cara que recebe o problema e não sai que nem louco batendo no teclado para poder construir alguma coisa. Mas sim, o engenheiro de software, ele pensa antes de digitar, né? O conceito antes da implementação, e esses dois aqui combinados. A engenharia é justamente isso, é a ponte entre o conhecimento técnico, teórico e a sociedade, os problemas práticos e reais que as pessoas têm. Ele não é uma ilha isolada entre esses dois mundos. A engenharia é a ponte entre esses dois caras aqui, né? Um engenheiro, ele é aquele cara responsável por arquitetar o encontro entre esses dois mundos, entre as coisas que funcionam e as coisas que as pessoas precisam, né? E isso é o que diferencia um programador qualquer que só faz bater tecla de um engenheiro de software, né? É pensar nesse nível, né? Você tem um engenheiro civil que utiliza seu conhecimento em construção civil para fazer casas, prédios que funcionam e que as pessoas precisam. Você tem um engenheiro químico que usa o seu conhecimento para construir cosméticos, medicamentos que funcionam e que as pessoas precisam. E você tem um engenheiro de software que utiliza seu conhecimento para construir aplicativos, sistemas, sites que funcionam, que se mantêm de pé e que as pessoas precisam. E foi lendo esse livro daqui que essa forma de enxergar a programação ficou clara na minha cabeça, como engenheiro, e não só como um batedor de teclas, né? Então, design orientado a domínio, o DDD, Domain Driven Design, né? Se você ainda não tinha esbarrado com essa sigla, cedo ou tarde ali aparecer para você. Não é um conjunto de padrões ou uma receita de bolo que todo programador tem que seguir aqui, mas na verdade é uma forma de pensar, é uma filosofia de construir software que essa sim é essencial se você quer ser um programador que se preze, um programador que faz um trabalho profissional, porque é uma forma de pensar dando ênfase a justamente esse ato de dar forma a conceitos implícitos no mundo do usuário, no mundo da pessoa que usa o teu software, né? Por isso que é design, construção, né? Orientado, dando foco ao domínio, que é a área de interesse da pessoa que usa o teu software. Design orientado a domínio, Domain Driven Design, o DDD, tá? E essa filosofia do DDD, ela parte de duas premissas simples e verdadeiras, por mais que você não seja a favor dos princípios de DDD, isso aqui é
factual. Primeiro, todo domínio, toda área de interesse que você está imerso ali, seja um sistema bancário, na área bancária, seja um sistema de delivery, na área de restaurantes, de varejo, enfim, qualquer que seja a área de interesse de quem usa o teu software, que você constrói ali, ela possui uma complexidade inerente, uma complexidade natural dela mesma. E 2, você não tem como fugir dessa complexidade, você só tem como controlar ela. E o controle dessa complexidade é essencialmente o coração do software, porque é quando você domina essa complexidade, né, essa complexidade da área de interesse do teu usuário, que você realmente consegue resolver problemas de forma eficaz, né? Como o próprio Eric Evans, que é o autor do livro, ele fala que todas as características do software, por mais vitais que elas sejam, não quer dizer que tem coisa que todo o resto é irrelevante e vamos focar só em modelar e dar forma a conceitos, não. Por mais que todas as características são vitais ali para a construção de um software, todas elas se apoiam nessa finalidade básica de controlar a complexidade inerente ao domínio. E a principal ferramenta para enfrentar essa complexidade de frente é o carinha que a gente falou no início, o modelo. Ou seja, você conseguir construir essa forma de enxergar as coisas, né? Porque aqui modelo não significa um diagrama cheio de caixinhas e setinhas, tá? Mas sim a ideia que o diagrama tenta transmitir. O diagrama, o desenho, é só uma representação do modelo, da ideia, desta forma de pensar que você constrói. Então, o modelo, ele é uma abstração, né? Aquele lance de retirar o pedaço de mundo e você conseguir trabalhar ele para dar ordem a algo que é bagunçado inicialmente, né? Então, o modelo é uma abstração rigorosa, organizada e seletiva daquele conhecimento, daquele pedaço de mundo que você decidiu focar, tá? Conhecimento esse que nasce justamente da cabeça de quem usa o teu software, de quem está imerso naquela área de domínio, né? Naquele domínio, naquela área de interesse. É justamente tirar aquele conhecimento da cabeça dessas pessoas, isolar esse pedaço de mundo e começar a lapidá-lo, e começar a modelar ele para encontrar uma forma que realmente seja útil para construir uma solução que sirva, né? Então, construir software orientado a domínio, ele traz 3 utilidades essenciais para qualquer um que aplique esses princípios. E como eu disse, não são padrões técnicos, mas são formas de pensar que mudam muita coisa no desenvolvimento de algo que tenha valor. Primeiro, modelo e implementação. Conceito e implementação, aquelas 2 camadas que eu comentei, elas dão forma um ao outro, tá? Você construir um código que seja bem estruturado, que expressa o conceito que você lapidou e você tem um conceito que também orienta esse código. Então, os dois dão forma um ao outro, porque um código bem estruturado, ele expressa bem esse conceito e ajuda você a entender cada vez mais. E esse conceito, quando ele é bem estruturado, bem selecionado, você consegue orientar a um código bem feito. Então, ambos dão forma um ao outro. Conceito e implementação. 2, o modelo, essa forma que você trabalha, ela é uma espinha dorsal para uma linguagem, para um vocabulário comum em toda a equipe, tá? E 3, o modelo ele é o conhecimento destilado, né? Para você chegar numa forma coerente e eficiente para construir algo que sirva às pessoas, você precisa triturar este conhecimento do pedaço de mundo para poder separar o essencial do acidental. Essa destilação do conhecimento, a gente vai se aprofundar nesse tópico também. Então a gente tem essas 3 premissas. Modelo e implementação dão forma um ao outro. O modelo ele é a espinha dorsal de uma linguagem compartilhada por toda a equipe. E 3, você só chega no modelo com um trituramento do conhecimento, com uma destilação do conhecimento. Então, essa complexidade que nasce dentro do domínio não é algo que você escolhe enfrentar, é algo que você precisa enfrentar.
E é justamente aqui que muita gente erra, né? Olha para o trabalho da modelagem e vê algo que não tem dificuldade técnica o suficiente para se interessar. Porque a modelagem, à primeira vista, ela não envolve algoritmos complexos, estrutura de dados, não tem um problema quantificável, né, que estimula a vaidade técnica. E é por isso que muita gente subestima essa etapa anterior à programação de codar propriamente dito, né, e acaba construindo software deformado, né. Porém, além da complexidade técnica, você tem essa complexidade inerente de domínio e ela precisa ter atenção, porque cedo ou tarde ela vai aparecer, ela vai cobrar e você precisa enfrentá-la cara a cara, porque ela é algo natural do domínio que você está inserido. Um dos maiores riscos de qualquer projeto de software não está nem no código, mas sim na comunicação dentro da equipe, né? Quando o negócio e a engenharia eles falam línguas diferentes, acaba que o código até pode ser entregue, mas o conhecimento vai se perder. Aquele trabalho de construir uma forma de se enxergar o pedaço de mundo, né, esse modelo, ele vai se esvair, porque as pessoas não comunicam com as mesmas palavras e aí esse conhecimento, esse entendimento, este modelo vai se perder. As estratégias de negócio, elas até descem para o time técnico, mas descem desconectadas com a realidade tática do chão de fábrica. E até o time, os devs, eles podem subir com informações técnicas para a galera estratégica, mas eles não se comunicam com a mesma língua. Então há uma desconexão. Cada tradução que esses dois lados da moeda eles tentam fazer para poder entender o contexto gera ruído. E cada interpretação que todo mundo faz, que cada pessoa faz, é um risco que está se correndo, porque abre brecha para um erro maior, né? Então, sem um denominador comum entre esses dois lados da moeda, cada pessoa vai construir a sua visão daquele pedaço de mundo, vai construir um modelo diferente, e aí o software nunca vai ganhar a forma que precisaria ganhar. A única forma de evitar essa desconexão, esse descompasso dentro da equipe é garantir que todo mundo fale com o mesmo vocabulário, usando as mesmas palavras, com os mesmos significados. E esse vocabulário, ele não pode viver somente nas conversas, ele precisa atravessar todo o projeto, tá? Ele precisa aparecer nas demandas que criam ali, do que precisa ser feito, no roadmap, nas tarefas. Ele precisa estar dentro dos nomes que a gente coloca no código, nas variáveis, nas funções, nos parâmetros, nas pastas. Ele precisa estar dentro das conversas de alinhamento que acontecem no dia a dia, assim como nas conversas mais técnicas. Todo mundo precisa estar falando a mesma língua. Ela precisa estar presente em todos os lugares, porque é justamente essa presença constante que torna ela uma linguagem ubíqua, que o livro comenta que é uma linguagem universal. Significa isso. Ubíqua é uma linguagem compreendida, compartilhada e usada por todos. E há um efeito interessantíssimo quando a gente aplica esse vocabulário comum dentro do projeto, né? As fraquezas do modelo, daquela forma de enxergar o pedaço de mundo, elas começam a ficar mais claras, elas começam a ficar expostas o que está fraco no nosso entendimento. Porque a fala, ela é uma habilidade natural do ser humano, né? Quando a gente tenta explicar alguma coisa em voz alta para uma outra pessoa, ou até para nós mesmos, a gente consegue identificar facilmente o que está soando estranho, o que está mal formado, né? Então as ambiguidades aparecem, pontas soltas ficam claras, né? Termos que estão faltando para poder simbolizar algo
fica claro também para a gente pensar em qual é o conceito que ainda precisa ser encaixado ali dentro do contexto. Por isso que é tão valioso modelar falando, né? Falar em voz alta, modelar em voz alta, porque é fácil de perceber quando uma frase não faz sentido, quando duas pessoas usam a mesma palavra para ideias diferentes, quando o significado está diferente, né? Quando algum conceito ele está sendo empurrado para debaixo do tapete, quando está faltando alguma peça para a gente conseguir expressar alguma coisa, né? Então é como aprender um novo idioma, tá? Quando você entra num projeto, você precisa se interessar pela área de interesse do usuário, e essa área de interesse ela tem embutida nela conceitos que produzem um vocabulário comum, que precisa ser usado no projeto. E esse vocabulário é como aprender um novo idioma. Você tem que começar a ambientizar todo mundo naquele vocabulário. Suas tarefas, suas conversas de dia a dia, suas conversas técnicas, seu código, tem que estar tudo ambientizado para aprender esse novo idioma. E além da fala, existe uma outra forma poderosa de trabalhar o modelo, que é o raciocínio visual, tá? Palavras estruturam o conhecimento, mas os esboços, eles expandem esse conhecimento, porque você dá uma perspectiva visual, né? Já mexe com outra parte do cérebro para poder estimular esse raciocínio e construir um modelo mais rico. Então, desenhos, textos, conversas, tudo isso aí é um canal, são canais distintos, cada um captura um lado do raciocínio que os outros não capturam e eles objetivam construir um modelo rico, que é esse o coração do software, né? Então, diagramas, né, desenhos, rascunhos, quando eles são usados com simplicidade, né, você tem um sistema complexo, mas você começa a fazer desenhos específicos de cada parte de maneira simples, destacando o essencial ao invés do acidental, eles funcionam então como um esboço que mostram o esqueleto da ideia, né? Eles destacam o que é essencial, o que é importante e dão um palco de alto nível, né, de fácil compreensão para qualquer pessoa, para a gente conseguir iterar, repetir aquele raciocínio para ver se ele para em pé e para que a gente consiga também interagir com as outras pessoas e conseguir pressionar, né? Colocar pressão em cima de uma ideia para ela ver se para em pé e se realmente é aquilo o valor do modelo, tá? Mas é importante lembrar que esses desenhos não são o modelo, como eu disse lá no início, né? Diagrama com setinha, caixinha, isso não é o modelo, isso é uma forma de representar o modelo. O modelo é a ideia que está por trás daquilo, né? Então, é preciso tentar colocar todos esses detalhes dentro de um desenho? Não. O repositório de detalhes do projeto é o código. É lá que está os fatos do que acontece e do que deixa de acontecer, né? É onde a ideia finalmente se compromete com a realidade. A ideia dos desenhos é serem simples, né? Para a gente conseguir complementar o raciocínio e buscar a riqueza de um modelo. Depois da fala e dos esboços, há ainda um terceiro elemento que sustenta o entendimento do modelo, que são os documentos, né? A documentação do projeto, né? O Extreme Programming, que é uma metodologia de programação que defende fortemente que a ideia do código ela deve falar por si própria. E em certo sentido, o código realmente fala por si próprio, né? Ele é um fato, né? Ele não mente, ele não especula, ele é o que é. Não deixa dúvidas sobre o que realmente acontece. Se está quebrado, vai surgir um bug. E se funciona, vai se perpetuar ao longo do tempo. Mas essa clareza do código, ela tem um preço, né? Quem lê um código, ele precisa lidar com a massa de detalhes granular, né? Com um monte de if, com loops de repetição, para entender a estrutura das páginas, para entender parâmetros de função, retorno das funções, como as coisas se conectam. Então, como eu disse, o código ele é um repositório de detalhes e isso causa uma sobrecarga cognitiva em quem está lendo. E isso às vezes impede você de ir objetivo numa parte específica do modelo, né? O Eric Evans ele usa
uma analogia em várias partes do livro, que é as árvores dificultam ver a floresta, né? O que é fato, o que é factual, que é o código, não necessariamente é óbvio, né? Qual que é a floresta, o core, todo o ecossistema por trás de todo aquele esqueleto, toda aquela argamassa ali do código, né? A fala, por outro lado, ela dá contexto, ela dá direção, intenção, mas o problema é que ela é efêmera, né? Ela se esvai com o tempo. Quando a gente termina aquela conversa ali, ela se perde no ar, se você não documenta, né? E isso acaba causando uma dependência da memória das pessoas e da disponibilidade para elas explicarem o que é que estava sendo conversado, né? E um modelo ele não pode depender desse código, né, que não consegue ser objetivo e dessa fala que não consegue se perpetuar ao longo do tempo. Por isso que os documentos eles importam, tá? Eles não existem para fazer o que o código já faz bem, né? Que é esse fato, que é dar esses detalhes a fundo, né? Mas servem para complementar aquilo que nem o código e nem a fala conseguem fazer sozinhos, que é ser objetivo e ser longevo, né? Se prolongar ao longo do tempo. A fala, ela é rica em contexto, né? Mas ela se perde assim que a conversa acaba. E o código ele é preciso, mas ele é denso demais para carregar a intenção de forma acessível ao longo do tempo e também pedagógica para a gente conseguir falar, conversar, usar aquele entendimento que está no código para conversas de maneira simples, né? Então, um bom documento, ele ajuda a navegar pelos detalhes, sem afogar o leitor nesses caras, tá? Então ele conecta a conversa ao código, ele registra decisões que vão sendo tomadas e ele cria uma continuidade ao longo do tempo, né? E você não fica dependente da memória de uma pessoa que entende daquela parte do modelo, né? Então ele tem justamente esse potencial muito bom de transformar uma informalidade de uma conversa, por exemplo, ou de textos, de mensagens que vocês discutiram alguma coisa ali, né, em algo formal, que pode ser usado como um recurso de aprofundamento do modelo, de melhorar a compreensão de qualquer forma que a gente precisa enxergar aquele pedaço de mundo, né? E esse recurso de conhecimento acumulado, ele não pode ser ignorado, né? Ele se torna uma semente de novas ideias, né? Ele alimenta o dinamismo do que a gente vai falar daqui a pouco, que é esse crunching knowledge que é dito no livro, né? Um trituramento do conhecimento. E ele impulsiona aquilo que tanto falaram, que é a refatoração, né? Você não refatora aquilo que você está inseguro a ler, no sentido de que você não entende para onde é que tem que ir, né? E o documento, ele traz essa clareza, ele dá um estímulo direto ao desenvolvimento, porque ele tira essa sobrecarga cognitiva que o código traz, e ele também dá esses benefícios de longevidade, né? Então, muitos problemas, eles deixam de existir simplesmente porque tem uma experiência prévia registrada de forma acessível. No fim, tudo isso converge para um ponto. O código não deve só fazer a coisa certa, ele também tem que dizer a coisa certa. O código é o que está mais próximo da terra firme, do que realmente é, da realidade. E por isso mesmo ele precisa usar a mesma linguagem que é usada no dia a dia da equipe. Então, quando essa conexão entre o código, a linguagem e os conceitos se perdem, o software ele começa a falar uma língua que ninguém entende. E a linguagem ubíqua, essa que está sendo usada por todo mundo e em todos os lugares, é a ponte onde a verdade circula entre negócio e engenharia, entre conceito e implementação, tá? Então, ela mantém alinhado o entendimento conceitual que a gente construiu sobre o domínio com a forma como esse entendimento ele é concretizado no software. É por isso mesmo que todo desenvolvedor ele precisa participar em algum nível da discussão sobre o modelo. Independente se você é júnior, pleno, sênior, tem que participar da discussão sobre o modelo. Não é porque todo mundo precisa ser especialista do domínio, mas porque o código ele é a expressão final desse entendimento que a gente está construindo, desse modelo. E ninguém deveria expressar algo que não entende. Então, em resumo, nós precisamos cultivar esse vocabulário comum dentro da equipe, essa linguagem que está em todos os lugares, né?
Porque a linguagem ubíqua, ela carrega aspectos do design que não estão presentes no código de maneira acessível, né? Quais são o significado das coisas, quais são as associações entre elas, os limites, as intenções de cada parte ali do modelo. Então, tudo isso é carregado na linguagem e ela permite que a gente aprofunde o modelo conversando com as outras pessoas, né? Quando a gente junta todos esses canais que foram mencionados aqui para representar o modelo, então desenhos, textos, seja por mensagem ali, né? As falas propriamente dito, de você conversar, o próprio código, tudo isso aqui são canais de representação do modelo, da ideia, da forma de entender aquele pedaço do mundo que a gente está construindo. E quando eles são vistos isoladamente, eles têm menos potencial, eles têm menos poder. Então a linguagem ubíqua, ela costura todos esses meios. Ela é o fio que mantém vivo o modelo e mantém o software fiel ao domínio que ele pretende representar. Então, para chegar num modelo rico e numa linguagem comum dentro da equipe, num vocabulário que represente aquele pedaço do mundo que a gente está falando e que seja usado em todos os lugares, a gente precisa digerir o conhecimento, a gente precisa triturar o conhecimento, né? No livro ele comenta que é o ato de crunching knowledge, né? De você triturar o conhecimento, transformar um entendimento bruto daquele pedaço de mundo em um entendimento refinado, organizado, selecionado o essencial e descartado o que é detalhe supérfluo, tá? E esse processo ele não é solitário e também não é um tiro certeiro. Modelar ele é um processo de iteração e de interação, beleza? Iteração no sentido literal, de repetir. Você desenha, redesenha, rabisca, refaz, escreve mensagens, faz perguntas, recebe respostas, conversa com os outros. Você precisa ruminar ideias e destilar conhecimento. Você já viu um boi comendo mato? Ele mastiga, mastiga, mastiga e fica lá mastigando repetidas vezes. Isso é o que a gente chama de ruminar, repetir este ato, né? Nós precisamos ruminar ideias e mastigá-las repetidas vezes por meio de conversas, mensagens, desenhos, explicando para os outros e para nós mesmos. Além disso, os bois, eles são chamados de ruminantes não só por essa mandíbula da poxa que eles têm de ficar mastigando repetidas vezes, mas também pela capacidade que o estômago deles tem de digerir alimentos que são pouco convencionais, porque a gente não consegue extrair o valor nutricional deles e o sabor verdadeiro deles como capim, né? Então a gente não consegue comer capim como os bois porque a gente não consegue absorver o nutritivo e o saboroso dele, né? O valor daquele alimento. Nós não vamos comer um monte de capim, né? Mas a gente precisa ruminar intencionalmente as ideias. E assim como os animais ruminantes, digerir esse conhecimento para poder chegar no sabor real dessas ideias, né? E uma outra metáfora muito boa para esse processo é a destilação, né, da química. Destilar é você separar dois elementos que possuem pontos de ebulição diferentes, ou seja, que evaporam, né, viram gás em temperaturas diferentes, né? Exemplo disso é você colocar água e sal num copo. Se você coloca água e sal num copo e vai aquecendo esse copo, né, submetendo a temperaturas mais altas, a água vai facilmente evaporar, enquanto o sal vai ficar ali no recipiente, né? Nós precisamos fazer justamente isso, destilar conhecimento, é aumentar a temperatura em cima de ideias, ou seja, aumentar o foco de conversas, de mensagens, de desenhos, para ver se aquela ideia se mantém em pé, justamente para a gente conseguir identificar quais são aquelas que evaporam muito fácil, né? Quais são aquelas que são supérfluas e quais são aquelas que são concretas, que aguentam mais calor, né? E como deu para perceber, esse processo ele não é feito sozinho, ele não acontece só com você. Você precisa interagir com outras pessoas, você precisa conversar, trocar mensagem, explicar, ouvir,
revisar, precisa ser questionado e não existe, então, esse processo de iteração se você não tem uma interação com os outros. Porque as ideias elas só ganham profundidade quando elas encontram outras perspectivas e quando elas são pressionadas para ver se elas realmente ficam em pé. Devido a esse processo vivo de iteração e de interação, é que todo dev é chamado a liderar. Pois quem toma a frente disso tudo é o programador. Ele não pode assumir um papel passivo diante desse processo de modelagem. Porque a modelagem ela não avança por osmose, né? Só por a gente ficar parado perto de quem tem um conhecimento e aí a gente vai brotar com uma forma ideal de construir software. Não. Alguém precisa puxar o fio da meada, né? Um bom desenvolvedor ele exerce uma liderança que não é hierárquica, mas sim de postura, né? Você fazer perguntas, você provocar clareza, desafiar suposições, traduzir o que o especialista de domínio tem na cabeça para uma lógica mais programável e traduzir o que está no código para poder aprofundar o conceito com o especialista. Essa liderança ela se manifesta na proatividade, né? De não deixar as ambiguidades sobreviverem, de voltar ao quadro quando algo não faz sentido, de buscar quem é que sabe a resposta, de registrar decisões antes que elas se percam, de puxar a conversa quando ela precisa acontecer e etc, né? Vários pontos de proatividade que é parte da liderança inerente do programador, né? E é para esse tipo de liderança que não envolve necessariamente gerir pessoas que todo programador ele é chamado, né? A engenharia por si só ela é um ofício que exige liderança, né? É um ofício inclinado à liderança, né? O último vídeo que eu postei aqui no canal fala muito sobre essa postura de ser líder, comparando com princípios do Navy SEALs, né? Que são a marinha dos Estados Unidos. Eu recomendo bastante para conectar aqui as ideias. Portanto, o programador ele tem essa responsabilidade, né, tanto de explorar o modelo, né, a forma que o software precisa ter para atender as pessoas e ser útil, e também de expressar esse entendimento, né, essa forma em um software funcional, né, fazer coisas que funcionam e coisas que as pessoas precisam, né? Explorar o modelo de domínio e expressar ele em um software funcional. Criar bom software é, antes de tudo, trabalhar nessas duas vertentes de aprender e ter disciplina, né? Você tem que aprender, se interessar pela área ali do usuário, aprender os conceitos para poder modelar essa forma que o software precisa ter e ter disciplina, né, para ser resiliente durante todo esse processo de iteração e de interação com as outras pessoas, né? Pois a característica definidora de qualquer projeto que esteja comprometido com o DDD é justamente entender esse domínio-alvo e incorporar esse entendimento dentro do software, né? Então, modelar exige essa capacidade de imaginação, né? Para poder enxergar as possibilidades, para poder dar essa forma lógica que o software precisa ter, diferente do hardware, que é algo já tangível, né? E essa autodisciplina para poder lapidar até chegar num ponto bom de refinamento, né? E é para isso que é importante utilizar boas ferramentas, né? Boas ferramentas são aquelas que te ajudam justamente nesse processo de raciocínio, de pensamento. E as ferramentas ruins são aquelas que tiram a tua atenção desse pensamento, né? E hoje em dia, na era da IA, o Evans aqui no livro, ele comenta uma frase excepcional: esforços para automatizar o que deve ser produto do raciocínio, eles são ingênuos e improdutivos. Então não adianta tentar passar a responsabilidade para uma IA construir algo que deve ser produto da tua cabeça, do teu raciocínio, né? A IA ela é muito boa para potencializar essa tua capacidade imaginativa, né? Ela aumenta muito a velocidade para fazer as coisas, para poder dar forma e testar esse modelo, né? Porém, ela sem um bom direcionamento, sem esse raciocínio
bom e bem lapidado para poder dar a forma correta para o software, ela acaba sendo mais atrapalhar do que ajudar, né? Então, precisamos tomar cuidado com essas ferramentas e lembrar que a função do programador é isso: explorar e expressar. E o produto do raciocínio, ele não pode ser terceirizado. E essa postura de você assumir a liderança no processo de explorar e de expressar é o que vai tornar o teu design, o teu software, as tuas conversas, o modelo que você está criando, a forma que o software está tomando em algo mais explícito, né? Lembra que aquele pedaço de mundo, normalmente ele está bagunçado e tem muito conceito e regrinha pequena escondido na cabeça das pessoas, né? E nas conversas do dia a dia. Então você precisa pegar essas coisas escondidas, implícitas e torná-las claras, explícitas, né? E esse design explícito, ele nasce de duas coisas, justamente compreender o que é que está escondido e comunicar isso de forma clara, de forma explícita, né? E essa comunicação pode ser por fala, por desenho e, por fim, pelo código, né? Você, para fazer um código bem feito, você tem que saber explicitamente o que é que ele precisa falar, né? Esse é o movimento de transformar o que está implícito em explícito. Explicitar, né? Deixar claro restrições, associações, pequenas regras que vivem na cabeça das pessoas, né? Nós temos que tornar essas coisas claras, porque aquilo que permanece no escuro, cedo ou tarde vira uma armadilha que alguém tropeça, né? Portanto, preste atenção nas contradições incômodas, naquilo que soa estranho no dia a dia, não negligencie o óbvio e faça boas perguntas, se interesse pelo domínio ali do teu usuário, para poder realmente desvendar essas estruturas lógicas que estão implícitas e escondidas inicialmente, né? O duro é que quase sempre esse processo é preciso escavar justamente num canto que é desconfortável. Sabe aquela conversa, né, que você não quer ter, ou aquela parte do código que você não quer mexer? Pois bem, o essencial raramente está na superfície, né? É preciso você ter coragem para encarar esse trabalho, porque é justamente ele que combate a sobrecarga cognitiva de frente, né? No livro, o Eric Evans fala muito dessa sobrecarga cognitiva e o risco que ela tem, né? E ele diz que em qualquer sistema grande, essa fragilidade cognitiva, né, de ter algo muito emaranhado, ele impõe um limite a riqueza de comportamentos possíveis que podem ser construídos. Então, se você está construindo algo muito emaranhado e com toda coisa ali implícita na cabeça das pessoas, né, escondida na mente delas e nas conversas, isso vai colocando um limite de valor que você consegue construir. Você já se pegou respirando fundo porque sabe que vai precisar entender um trecho de código que está muito bagunçado, ou pensar numa solução para algo que está muito confuso e ninguém está tocando naquele assunto? Pois bem, esses conceitos implícitos, eles geralmente são exatamente esse tipo de sobrecarga cognitiva que vai afetar o teu trabalho, né? Portanto, por mais desconfortável que pareça explicitar esses conceitos e lapidar essas implementações, esse esforço ele é necessário e no longo prazo ele é profundamente benéfico. É aquela analogia: vai pelas frutas baixas e preserva a semente delas, que no longo prazo elas vão dar novos frutos. E aos poucos você vai construindo um castelo, né? Um software que tem a forma que precisa ter e não algo deformado que não é útil para ninguém. Por isso que é tão importante aquele mantra do Clean Code de dar bons nomes, né? Porque bons nomes de variáveis, de funções, de parâmetros, de retornos, de arquivos, de pastas, bons nomes são uma oportunidade de a gente revelar a intenção daquele software, né? São uma oportunidade de a gente comunicar qual que é a história que aquele software está contando, né? Eles são um meio para que a gente evite uma sobrecarga cognitiva, né? Porque se você consegue dar bons nomes numa leitura de código, você consegue entender qual que é a história que aquele software está querendo te contar. Agora, se você vai e não coloca uma intenção correta na hora de escrever esses bons nomes, você acaba direcionando a atenção de quem está lendo aquele código, de quem está construindo aquilo,
para ter que entender todo o processo dentro de uma função, para ter que ir entrando de pasta em pasta para poder entender algo que às vezes poderia ser resolvido simplesmente com um bom nome, né? O livro fala muito desse potencial de encapsulamento que um bom nome tem, né? De limitar o raciocínio naquele bom nome, de evitar que você precise adentrar mais a fundo naquela ideia, né? Então, encapsular, isso se repete muito durante o livro, né? Essa habilidade de você conseguir conversar em conceitos de alto nível, né? Em conceitos mais claros, mais compreensíveis e fáceis de entender, né? Porque afinal, essa frase é muito boa do livro. O software, no fim das contas, é para servir o usuário, mas primeiro ele precisa servir quem constrói ele, que são os desenvolvedores, né? Senão a coisa vai começar a se deformar, né? Então é muito importante dar bons nomes por causa disso, né? E não só por um virtuosismo técnico, né? Mas também não precisa ficar maluco, né? Sempre quando for declarar o nome de alguma coisa, quando você pega um software e ele está todo estranho, não dá para entender muito bem qual é a história que ele está contando, escolha alvos. Comece pelas frutas baixas, né? Numa árvore que está cheia de frutos, você não vai primeiro no lado topo. Você precisa começar pelas frutas baixas e preserva aquela semente ali, que ao longo prazo ela vai se acumulando e vai se tornando uma outra árvore também frutífera. Comece pelas frutas baixas e não negligencie o óbvio dos bons nomes. E a importância de você ter calma, né, e escolher primeiro frutas baixas é porque justamente desenvolver software não é um tiro certeiro de uma lapada só, né? Você precisa, como a gente já comentou, iterar, repetir e interagir com as pessoas para poder chegar na forma que o software precisa ter. E aí entra um conceito muito importante também aqui em DDD, que é a tal da refatoração, né? E refatorar aqui não é só arrumar o código, deixar ele mais bonitinho, né? É fazer o software expressar melhor o que a gente entende e fazer esse entendimento ficar cada vez mais claro dentro do software, né? Um ciclo que se autoalimenta, um modelo profundo, um conceito bem lapidado, ele possibilita construir um software contando a história que ele precisa contar, né? Com a forma que ele precisa ter. E um software bem formado, ele consegue ajudar no aprofundamento do modelo, na lapidação dos conceitos, né? Modelo, conceito e implementação, e código, e design, eles dão forma um ao outro, né? Eles se autoalimentam. Refatorar é redesenhar o software de maneiras que não alterem a funcionalidade, mas sim a clareza com que essa funcionalidade está estruturada, né? É uma série contínua de pequenas e discretas mudanças que se acumulam ao longo do tempo e tornam o design e o software mais flexível, mais fácil de mudar, mais legível, mais fácil de entender, né? E evita essa sobrecarga cognitiva, né? E esse movimento da refatoração, ele pode surgir de duas fontes. Primeiro, por uma dor técnica, né? Você enxerga um código muito bagunçado, muito rígido e sente a necessidade de refatorar. Ou por uma dor conceitual, né? Quando o modelo que está expresso ali no código, ele já não está mais compatível com o entendimento que a gente tem do domínio, né? No livro, o Eric Evans, ele fala uma metáfora muito boa para essa parte de refatoração, que é uma luva muito bem usada, né? Quando você tem uma luva que já está um pouco desgastada, você percebe que ela fica bem mais flexível, né? Bem mais fácil de mexer na parte dos dedos, porque é justamente aquilo que é mais usado no dia a dia. E essa parte aqui do centro, aqui atrás também, fica mais rígido, né? Porque é justamente onde recebe menos calor, né? Você mexe menos aqui. E o design é justamente assim, né? Construir software é justamente assim. As partes que sofrem mais mudanças, elas acabam se tornando mais flexíveis, mais fáceis de entender e de mudar, né? O modelo, quando ele não mexe muito, aí aqui ele já conseguiu a sua forma mais concreta, ele fica mais firme, né? E é mais estável, né? Então é como se fosse uma luva bem usada ou uma jaqueta também, né? Que essa parte que você mexe muito acaba ficando mais flexível em detrimento das partes que mexem menos, né? E é importante entender aqui que
A refatoração, como eu disse, ele é um acúmulo ao longo do tempo de pequenas e discretas mudanças. Ou seja, o ganho da refatoração, o valor dela, não é algo linear. Eles são pequenas melhorias que vão se acumulando e combatem essa entropia, essa bagunça natural, né? Protegem contra um legado que vai se fossilizando, né? E preparam um caminho para algo que é mais claro, mais ordenado e mais valioso, né? Cada ajuste ele abre espaço para o outro, né? A luva ela vai ficando mais flexível, assim vai ficando mais fácil de dar um passo mais significativo, né? E essa onda de mudanças ela acaba levando ao modelo que é mais compatível com o que a gente entende hoje, né? Em um nível mais profundo, né? A realidade e prioridade dos usuários. E aí não tem como falar de refatoração sem falar sobre riscos, né? É sempre uma atitude que a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? O risco de mudar é sempre claro e o custo do tempo, né, são sempre perceptíveis, né? O difícil mesmo é a gente perceber o risco de manter o código problemático, né? E o custo também de conviver com ele. Por isso que a régua, quando a gente for refatorar, precisa ser consciente, precisa ser algo intencional e analisar quais são os trade-offs, né? No livro ele fala quando refatorar e quando não refatorar, tá? Ele fala que a gente precisa refatorar quando há uma brecha do entendimento, né? Quando o código ele já não está mais expressando o que é que você sabe hoje sobre o domínio. Também quando há conceitos importantes que ainda continuam escondidos, implícitos, e que você consegue já torná-los explícitos, você já está com esse nível de entendimento, né? Outra oportunidade é quando a gente realmente enxerga uma brecha de tempo, né, de menos pressão, para justamente dar esse passo, né, para poder refatorar uma parte essencial do código e deixá-la mais clara e mais flexível. E ele fala que a gente não deve refatorar, primeiro, quando é véspera de um lançamento, a gente não precisa colocar mais riscos em cima disso. Segundo, quando o impulso ele é apenas um virtuosismo técnico para melhorar uma parte só porque ela não está tecnicamente tão bonita, tá? Então isso aí é uma elegância vazia e é desperdício de tempo. E quando você está tentando implementar um modelo que até é bonito, ele é bem estruturado ali, que você conseguiu construir no entendimento que você teve, mas ele não entra na cabeça dos especialistas, eles não concordam com aquilo. Então também não vale refatorar nesses casos. Em suma, a gente não precisa ficar paralisado tentando antecipar o futuro inteiro e refatorar as coisas com medo que ela vai desabar e tudo mais. Apenas esteja atento às oportunidades. Você precisa se concentrar em triturar o conhecimento diariamente para poder atingir uma visão mais profunda do domínio, construir um modelo que seja mais realmente útil e compatível com as prioridades e preocupações dos usuários. Você precisa desenvolver o vocabulário e utilizar essa linguagem ubíqua, né, presente em todos os lugares. E você precisa focar naquelas frutas baixas, que dá para refatorar sem ter um grande custo, né? Pequenas e discretas mudanças que se acumulam ao longo do tempo e ele cria o potencial, ele abre espaço para um avanço de valor maior, né? E aí, com o tempo a gente começa a enxergar uma certa consistência lógica que há dentro do domínio, né? O Eric Evans ele aponta que essa consistência ela não existe à toa, né? Nenhum domínio seria viável se ele não fosse consistentemente lógico, né? As pessoas elas podem explicar as coisas de forma até irregular, contraditória, bagunçada ou imprecisa, mas por trás dessa superficialidade confusa há sempre alguma ordem sustentando toda essa conversa, né? E é essa ordem que o modelo que a gente precisa capturar. Quando você encontra uma forma de modelar algum conceito ali dentro do pedaço de mundo, né, do domínio da pessoa, esse pedacinho aqui, ele consegue já ressoar, ele consegue já se associar com outros. E eles vão começando a contar a história daquele domínio, né? Isso não acontece por acaso. Geralmente significa que essa mesma lógica que eu encontrei aqui, ela vai se manifestar em outros lugares, ela vai ressoar em outros lugares. E à medida que o trabalho ele progride, essas partes elas começam a se conectar
está montando essa história que está inerente ao domínio ali. É assim que surgem os tais contornos conceituais, né? Que no livro fala que são os bounded contexts, né? Divisões naturais que não são impostas pelo software, mas são reveladas pelo próprio domínio, né? Então, a partir daí, a gente começa a conseguir decompor o design e dividir classes, arquivos, funções, né, responsabilidades a partir dessas divisões conceituais do próprio domínio. E é aqui que entra o design estratégico, né? Todo sistema saudável, ele precisa ser dividido em partes menores, justamente para evitar aquela sobrecarga cognitiva e até por questões de performance, né? Tanto na implementação a gente precisa dividir as coisas, mas também no pensamento, né? No modelo, né? A analogia das células humanas torna algo muito visual, né? Toda célula ela tem ali a sua membrana que define o que é que está dentro da célula e o que é que está fora. E principalmente o que é que pode atravessar de dentro para fora, né? No DDD, essa membrana é o contexto delimitado, é esse contorno conceitual, bounded context, né? Que define justamente o vocabulário que é válido dentro daquela parte do domínio, né? O conjunto de significados que a gente usa ali para trabalhar, as regras que são válidas ali dentro e os pontos de contato com outros contextos, com outras partes ali do domínio. Reconhecer esses contextos é reconhecer justamente a realidade do domínio. Elas sempre existem, né? E quando eles não são identificados conscientemente, eles acabam se sobrepondo um sobre o outro e isso acaba gerando confusão e ruído. Quando eles são explicados, cada equipe, cada parte do código e cada conceito que a gente usa, eles sabem onde vive e como interagem com os outros, né? E aí surge uma outra necessidade do DDD, que é isolar o domínio, né? A gente precisa isolar essa parte que é onde está o valor do software, né? A compreensão, a forma que a gente conseguiu dar àquele sistema com base na trituração de conhecimento, nas iterações e interações que a gente teve. Então, isolar esta parte, o domínio, né? O entendimento do modelo, é proteger aquilo que realmente importa, né? É dar ao domínio espaço próprio, separado daquilo que é interface, daquilo que é front-end, separado daquilo que é infraestrutura, banco de dados, separado da tratativa que a gente usa para o mundo externo, né? Que é a forma que a gente se comunica, são as APIs. Então, isolar a implementação do domínio é um pré-requisito do DDD, tá? E o motivo é claro, né? Só um domínio isolado, ele pode evoluir se tornando rico, mais limpo, mais expressivo, para conseguir capturar o conhecimento que é essencial do negócio e colocá-lo em funcionamento. E é justamente por isso que aquela arquitetura de camadas, né, separar as coisas em camadas faz tanto sentido. Independente de qual abordagem que você utiliza, você sempre converge para 4 camadas essenciais. Você precisa separar aquela camada que é responsável pela apresentação das coisas para o usuário, que é a camada de interface, o front-end, né, onde o usuário toca. Você precisa separar uma camada responsável pela aplicação, por orquestrar, né, essa camada de APIs, de rotas, de autenticação, de bloqueios com middlewares que você precisa fazer. Você precisa ter uma camada, como a gente disse, isolada para o domínio, né? Que é onde aqui mora o coração, onde tem as regras de negócio, onde todo aquele entendimento que a gente construiu está implementado no software. Então, a camada de domínio, onde está o modelo. E, por fim, a camada de infraestrutura, né? Que é onde a gente se comunica com o mundo externo, né? Seja com um banco de dados, com algum serviço de cloud, de e-mail, de notificações, né? Por aí vai. Então, criar software que controla, faz tarefas complexas, exige a separação das coisas, né? Portanto, a gente precisa separar preocupações e responsabilidades em camadas. Além de separar as coisas em camadas, né, você precisa equipar sua mente com alguns elementos conceituais básicos, né, que seriam os parafusos e as molas da engenharia de software, né? São estruturas de conceitos que se repetem em qualquer domínio, né? Todo domínio ele possui aquilo que precisa ser identificado, né? E que por mais que a gente faça edições, a identidade do negócio permanece ao longo do tempo.
Isso é o que a gente chama de entidades do sistema, né? No sistema de delivery você tem o cliente. Por mais que eu altere meu endereço, né, meu número, eu ainda permaneço ali com a mesma identidade. Então, o cliente é uma entidade do sistema de delivery. E essas entidades, né, elas podem possuir características com um nível de complexidade próprio, né, e relevante por si mesmo, mas não importam por quem são, mas pelo que é, né? Isso é o que a gente chama de objeto de valor. Então, eu, Elias, eu sou um cliente do sistema de delivery e eu tenho um endereço. Meu endereço ele tem uma complexidade por si própria. Ele tem a rua, ele tem o estado, ele tem um número, né? Então, isso daqui importa pelo que é e não por quem é. Então, é um objeto de valor que está atrelado à entidade do cliente Elias. E essas entidades, né, elas podem relacionar por si só. Então, no sistema eu posso ter mais de uma entidade. Eu, no sistema de delivery, vou lá e seleciono produtos, que é uma entidade do sistema. Então, eu já tenho uma associação aqui entre cliente e produto. E eu posso ter ali um conjunto de produtos formando um pedido, né? Então, a gente pode considerar também como uma entidade ali, né? Então, todo domínio ele possui também coisas que precisam ser feitas, né? Ações que devem ser realizadas, operações que devem ser executadas, e a gente chama isso de serviços, né? Lembra muito a parte das funções. Então, por exemplo, você precisa de um serviço para poder calcular qual que é o frete da entrega, né? Você precisa de um serviço para calcular ali o total do meu pedido, né? Depois que eu selecionar tudo, calcular alguma taxa de desconto que eu possa vir a ter com um cupom. Então, isso são serviços, são ações, é o verbo da nossa história aqui, né? E como já abordado antes, todo domínio pode possuir contornos conceituais, né? E na realidade eles possuem, né, formas que a gente pensa separadas, né, contextos separados dentro do domínio, né, que possuem um ecossistema de conceitos próprios e relevantes por si só, né? Isso a gente pode chamar aqui como módulos do sistema, né? Então a gente pode ter um módulo ali do cliente para lidar com algumas informações do usuário, podemos ter um módulo de pagamento para ele poder realizar ali, cadastrar os meios de pagamento dele, pode ter um módulo de pedido, um módulo do entregador e por aí vai. Então todo domínio ele possui também algum conceito que possui um nível de complexidade maior do que uma entidade, porém menor do que também um módulo inteiro, né? A gente chama isso de agregado, né? Então, por exemplo, o pedido ele pode ser considerado um agregado, né? Ele é um agregado de informações, porque ele tem conexão com o cliente, ele precisa se preocupar com os produtos, ele pode estar vinculado a uma taxa de entrega, um cupom de desconto. Então, tudo isso aqui fica englobado dentro de um agregado, né? Que pode ter várias entidades ali, objetos de valor, enfim. Então, você consegue pensar nesse bloco de informação como um agregado, né? E todo software ele precisa lidar com o ciclo de vida dessas coisas, né? De criar um pedido, de visualizar minhas informações como cliente, de editar o meu pedido, de deletar ele. E tem coisa que vem atrelado a um monte de atributos, né? Então, por exemplo, um cliente, ele pode ter várias informações sobre ele. Um pedido pode ser gigantesco, ter vários produtos, né? Então tem muitas características juntas ali. E para que isso não tire o foco do domínio, é que surgem então as fábricas, né, que são responsáveis por criar essas coisas, né, por saber quais são os vínculos que tudo precisa ter, e os repositórios, que são caras responsáveis em como é que a gente armazena isso aqui no banco de dados, né? Então, aqui, esses dois caras, eles não são ferramentas conceituais, né? Você conversando no dia a dia, você não tem algo que remete a uma fábrica, né? São ferramentas implementativas, porém, elas diminuem aquela sobrecarga cognitiva e direcionam a nossa atenção e foco para o domínio, né? Então, essas ferramentas são como nossos parafusos e molas para a gente construir ali o entendimento de um modelo, né? A forma que a gente precisa enxergar o software com base naquilo que as pessoas conversam, que as pessoas têm em mente, né? Que as pessoas que usam o software têm na cabeça, né? Quando você combina todos esses elementos, você acaba criando um modelo expresso dentro do software, né? O modelo ele ganha forma dentro do software, pois esses elementos eles captam conceitos do mundo real, né? E servem como mecanismos para a gente comunicar isso, contar a história do domínio de forma explícita, clara
dentro do software. E além desses conceitos mais básicos, né, existem também aqueles famosos padrões de projeto, né, que são estruturas recorrentes que usam esses blocos de construção fundamental para resolver problemas que acontecem com frequência em qualquer domínio, né? Então você tem o Strategy, o Observe, a própria Factory, né? Decorate, Specification, alguns deles são abordados dentro do livro, né? Eles são importantes justamente para diminuir a sobrecarga cognitiva sem a gente ter que ficar reinventando a roda para padrões que são padrão, né? Que aparecem recorrentemente. Todos eles são formas consolidadas justamente de combinar essas entidades, valores, serviços, módulos, de um jeito que o mercado inteiro já aprendeu e já começou a entender, né? Então eu não vou me aprofundar nesses padrões agora, porque o ponto importante aqui é que modelar bem exige assimilar esses tijolos, nesses blocos conceituais, o cimento, que é a ligação entre eles, e também os padrões de construção para poder erguer uma casa, um prédio e diferentes tipos de coisa, né? Isso que permite usar o modelo e o nosso entendimento de forma concreta dentro do software, né? São essas peças que juntas dão a capacidade da gente erguer alguma coisa que realmente funcione e que as pessoas precisem. E todo esse arcabouço, né, de linguagem, blocos de construção, esses elementos básicos, padrões de projeto, né, contornos conceituais, camadas, tudo isso serve para uma coisa só, que é liberar a sua energia para o que realmente importa, né? Quando você se apoia no que já é conhecido, em soluções que o mercado já comprovou, em formas de pensar que já são testadas, né? Você não desperdiça tempo reinventando a roda, né? Você guarda a sua capacidade intelectual, o recurso de tempo e energia que você tem para aquilo que é específico do teu domínio, né? Que são as suas necessidades incomuns. Aquilo que realmente gera valor para o negócio, né? No fim das contas, o objetivo do DDD é exatamente isso, né? Criar software melhor, concentrando-se no modelo do domínio e não na tecnologia, né? Você precisa andar com essas duas pontes juntas, sem negligenciar essa conceitual que muita gente não consegue nem enxergá-la, né? Mas como a gente viu, ela existe e cobra a sua conta, né? Tecnologia muda, frameworks passam, modas evaporam, mas todo domínio permanece, as dores das pessoas, esse pedaço de mundo permanece por aí esperando soluções, né? E é nele que mora aquela complexidade inerente e essencial, né? Uma oportunidade da gente criar algo de valor. É nele que o design, que o software precisa se sustentar para poder ganhar forma que ele precisa ter para servir as pessoas. O trabalho de um programador é esse, né? Dar forma àquilo que nasce da realidade humana, né? Entender esse pedaço de mundo, né? Essa é uma das belezas desse ofício da programação, né? Porque ele é, antes de tudo, um bonito ato de criação, né? Não uma criação divina, como muita gente pensa, né? Não seja soberbo nesse nível, porque a gente parte de um ponto prévio, né? De algo que já existe, né? Um domínio que já existe, um problema, um conhecimento que as pessoas já têm daquilo ali, esse pedaço de mundo, né? Então, não é um ato de criação divina, primariamente, mas sim um ato de cocriação humana, né? A gente pega os nossos talentos que nos foram dados, as habilidades que a gente teve a oportunidade de aprender e a gente foca tudo isso em algo que é cheio de confusão, contradições, imperfeições, né? Esse pedaço de mundo que está escuro e escondido na cabeça das pessoas e a gente trabalha para dar forma a algo novo a partir disso e algo que solucione, algo ordenado, né? E como tudo que é humano, isso aqui exige sacrifício, né? E de maneira bem mais falha do que é de Deus, também é um ato contínuo de sustentar aquilo que a gente criou, né? De manter vivo, de lapidar, de corrigir, de melhorar, de refatorar. Então, é uma cruz que a gente carrega todos os dias ali no projeto, né? Pensar, revisar, refinar o modelo, refatorar ali o código, algum conceito, tentar de novo sustentar aquilo que a gente construiu para que ele continue funcionando, né? Tudo isso a fim de criar algo que sirva às pessoas. E é exatamente isso que o Domain Driven Design propõe, né? Encarar
separar essa complexidade natural, inerente do mundo real e da forma o que realmente importa, né? Sustentar o que a gente criou e também evoluir isso constantemente no modelo, né? A forma que o software precisa ter até que ele se torne algo que expresse fielmente a realidade de quem ele pretende servir.